Estamos de volta ao nosso segundo bloco, nossa segunda parte, trabalhando agora com um conceito mais detalhado, mais ampliado de responsabilidade civil, como trabalha o professor Sérgio Cavalieri no seu programa de responsabilidade civil. Bem, o Sérgio Cavalieri, ele aponta que a responsabilidade civil, ela deve ser conceituada com base em dois pilares: débito e responsabilidade. Então, devemos conceituar a responsabilidade civil, diz o Sérgio Cavalieri, com base em dois pilares: débito e responsabilidade. O débito é o dever primitivo. É um dever primitivo. O Cavalieri nos recorda que esse dever pode decorrer da lei, quando será chamado simplesmente de um dever, ou esse dever pode decorrer da vontade, quando será denominado de obrigação. Beleza? Então, o Cavalieri nos diz que o débito é o dever primitivo, e esse dever primitivo pode decorrer da lei, será simplesmente chamado de dever, ou pode decorrer da vontade, quando ele será denominado de obrigação. Gente, quando o dever decorre da lei, você está diante de um dever geral. Um dever geral que é imposto a toda e qualquer pessoa. Por exemplo, eu tenho o dever geral de respeitar a personalidade alheia. Então eu tenho que respeitar a sua personalidade, você tem que respeitar a minha. Esse é um dever geral, imposto a todos, decorre da lei, decorre da norma. Mas perceba, há débitos que decorrem da vontade. E esses débitos que decorrem da vontade são tecnicamente denominados de obrigação, tá? Então as obrigações geralmente são assumidas através de condutas volitivas, de atos de vontade, como contratos. Eu estou aqui hoje ministrando essa aula porque eu tenho uma obrigação para com o SES. Eu assumi esse compromisso, para minha alegria, por um ato de vontade meu. Ok. Qual é a dinâmica da coisa? Se você descumprir o seu débito, então se você descumprir o débito, então se eu aqui hoje, por exemplo, não comparecesse à aula, não desse a menor justificativa para a minha ausência, no descumprimento desse débito, na regra geral, eu seria ou serei responsabilizado. Na regra geral, eu seria ou serei responsabilizado. Então aí incidirá o regramento da responsabilidade. O Cavalieri, então, nos aponta que a responsabilidade acaba sendo um dever sucessivo. É um dever sucessivo que decorre do descumprimento de um débito originário. Então, é um dever sucessivo que decorre lá do descumprimento de um débito originário e que impõe o sujeito o dever de reparar integralmente o dano, né? Então impõe lá ao sujeito o dever de reparar por inteiro o dano, impõe ao sujeito o dever de reparar integralmente o dano. Então você tem aí esse conceito, que é um conceito, como eu dizia há pouco, formado a partir de um mecanismo de responsabilidade civil. Mas aqui se impõem algumas dúvidas, na verdade, duas dúvidas. A primeira dúvida é a seguinte: veja, a partir desse conceito, você percebe que débito e responsabilidade costumam caminhar juntos, costumam andar juntos. Tem até uma frase bem famosa de um autor estrangeiro chamado Larens. O Larens, ele afirma que débito e responsabilidade são corpo e sombra. São corpo e sombra, porque eles, na regra geral, andam juntos, na regra geral, eles caminham juntos. Mas vem cá, será que, excepcionalmente, seria viável você verificar a presença de um débito sem responsabilidade? Ou ainda, será que, excepcionalmente, seria viável você verificar uma responsabilidade sem débito? Belas dúvidas. Belas perguntas, e sobre elas nós iremos nos debruçar a partir de então, a partir de agora. A primeira dúvida é
É possível, é viável que eu perceba um débito sem responsabilidade? A resposta é objetiva. E você verá isso nas chamadas obrigações naturais. Nas obrigações naturais, há débito, mas não há responsabilidade. Então, nas obrigações naturais, eu tenho débito, mas eu não tenho responsabilidade. Há débito, mas não há responsabilidade. É aqui que ingressa, é aqui que nós percebemos a presença das chamadas obrigações naturais. Há alguns exemplos de obrigações naturais. O primeiro exemplo, nós chamamos coloquialmente de dívida prescrita, né? Eu falei coloquialmente, fiz a expressão aqui das aspas, né? Dívida prescrita entre aspas, porque é consabido que o que prescreve ou deixa de prescrever não é a dívida, mas sim a pretensão creditória. É a pretensão creditória que prescreverá ou não. Então, em rigor técnico, a expressão correta seria pretensão creditória prescrita, tá? Mas nós chamamos coloquialmente de dívida prescrita. Um exemplo, imagine que você é médico, prestou um serviço e, obviamente, após a prestação do seu serviço, você deve ser remunerado. Óbvio, claro que você deve ser remunerado, tá? Imagine que você prestou o serviço e o paciente não lhe remunerou. O que acontece? Você, como profissional liberal que o é, artigo 206, parágrafo 5º do nosso Código Civil, terá o prazo de 5 anos. 5 anos para fazer a cobrança desses seus honorários, para fazer a cobrança desse seu valor. Então, o teu prazo vai ser de 5 anos. Se você deixar o prazo escoar, deixar o prazo passar e realizar, por exemplo, a cobrança no 6º ano, a pretensão creditória já prescreveu. Neste caso, o teu paciente tem apenas uma obrigação natural. Perceba que existe débito. O seu paciente efetivamente lhe deve. Afinal de contas, você prestou um serviço para ele. Há efetivamente um débito. Todavia, não há responsabilidade. Não tem responsabilidade, porque o seu paciente não é mais obrigado a lhe pagar, tendo em vista que houve a incidência da prescrição. Nessa linha de pensamento é que afirma a doutrina que a obrigação natural ela é irrepetível. Se o paciente lhe pagar, não poderá exigir a devolução do valor. É um dinheiro que vai e não volta. Ela é irrepetível. Afinal de contas, há um débito, existe um débito. Ela é irrepetível, mas ela é inexigível. E por que ela é inexigível? Porque não existe responsabilidade civil. Se o teu paciente não lhe pagar, você não terá como conseguir obrigá-lo a pagar no Poder Judiciário. Então aqui você tem um grande exemplo de um débito sem responsabilidade. Outro grande exemplo de obrigação natural no qual há débito sem responsabilidade são as dívidas oriundas de jogos ou apostas. Então, dívidas oriundas de jogos ou apostas. Aqui também você tem um débito, mas você não tem responsabilidade, tá? Imagine que eu apostei com você que o meu time seria campeão brasileiro e ele não foi. Existe um débito. Eu apostei com você, eu lhe devo um determinado valor, mas não há responsabilidade. Perceba, se eu não lhe pagar, você não terá sucesso em me exigir isso judicialmente. Há débito, porém não há responsabilidade. Beleza? Ok? Mas, Luciano, e o raciocínio oposto? Seria viável, seria possível falarmos na existência de uma responsabilidade sem débito? Será que eu posso diagnosticar na prática a existência de uma responsabilidade sem débito? A resposta também é positiva. E você verificará a responsabilidade sem débito nas chamadas
obrigações de garantia. Então você vai ter responsabilidade sem débito nas obrigações de garantia. Um clássico exemplo de responsabilidade sem débito está na fiança. Na fiança. O fiador, ele assume a responsabilidade por um débito alheio. Então o fiador, ele assume a responsabilidade por um débito alheio. Perceba, ele não possuía débito originariamente. Ele não era devedor de ninguém, mas ele assumiu a responsabilidade por um débito alheio. Você tem aqui, então, verifica aqui uma responsabilidade sem débito. Sobre essa questão do fiador, aproveitando a deixa, né, eu queria que você tomasse muito cuidado, porque é muito usual uma prática empresarial na área médica em relação às clínicas médicas. Me refiro à seguinte conduta. A clínica geralmente aluga um imóvel para lá funcionar. E aí se faz ali um contrato de locação, obviamente. E aí, geralmente, para fazer a locação, o proprietário do imóvel, ele demanda fiadores. E aí, geralmente, se tem uma ideia de que o fiador do contrato de locação da clínica seja o próprio sócio da clínica, né? E aqui você tem que tomar muito cuidado, porque essa fiança no contrato de locação de imóveis urbanos, ela é bastante agressiva. Por que ela é bastante agressiva? E aí eu vou lhe dar uma distinção para locação comercial para lhe salvar nessa questão da clínica, mas ainda assim eu acho que você tem que ter cuidado. Por que ela é bastante agressiva? Porque a lei que regula o bem de família, Lei 8009/90, em seu artigo 3º, inciso 7, afirma que na fiança prestada em locação de imóvel, o fiador poderá ser atingido, inclusive, no seu bem de família. Ou seja, se eu sou o seu fiador no seu contrato de locação, e você vier a inadimplir, não pagar o teu contrato lá, o proprietário do imóvel pode me executar e poderá atingir, inclusive, o meu bem de moradia, o meu bem de família. O dito hoje é pacífico. Seja por previsão expressa na lei, está lá na Lei 8.245 de 91, né, essa inserção que foi feita no artigo 3º, inciso 7, da Lei 8.009/90, a inserção desde 91, seja por força de súmula do STJ, que é a súmula 549, a qual aponta ser válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Beleza. O STF, recentemente, 2018, em um julgamento ainda isolado, porque foi da primeira turma do STF, fez uma distinção. É o que a gente chama lá em processo civil de um distinguish. Então, fez uma distinção, fez um distinguish, no sentido de que, se a locação for comercial, disse o STF, não seria viável atingir o bem de família do locador. Então, do fiador, perdão. Então, naquele exemplo que eu lhe dei há pouco, do sócio da clínica, que é fiador no contrato de locação do imóvel da clínica, em tese, hoje ele teria esse julgado do STF para se assegurar. Mas é muito pouco, viu, gente? Eu não lhe aconselho que você seja fiador do seu contrato de locação da sua clínica. Não lhe aconselho, você acaba colocando o seu imóvel de moradia pessoal em risco. E há outros mecanismos de garantia disponíveis no mercado. A própria fiança bancária, que você contrata junto a um banco, um seguro fiança, uma caução, há como você negociar outras saídas para que você viabilize a sua locação e não coloque o seu bem de família em certa medida na vidraça, tá? Beleza? Então, bem de família do fiador em contrato de locação, segundo a lei, responde, vai ser atingido. Para o STF, um julgamento recente, se for locação comercial, não atingiria, mas o tema ainda não está pacificado. Então, não lhe aconselho a arriscar. Ainda aí nas questões conceituais da nossa responsabilidade civil, lhe pergunto,
Ora, nós aprendemos há pouco, e é assim que nós verificamos também nos livros, que a responsabilidade civil, na regra geral, ela decorrerá de um ato ilícito, tá? Então, regra geral, responsabilidade civil decorre de um ato ilícito, tá? Seria possível a responsabilidade civil decorrer de um ato lícito? Então, seria viável, seria possível verificar responsabilidade civil em conduta lícita? A resposta é positiva. Excepcionalmente, repito, excepcionalmente, você tem aqui ou acolá no Código Civil conduta lícita que gera responsabilidade civil. Para trazer um exemplo, artigo 1285, 1285 do Código Civil, que diz respeito à chamada passagem forçada. A passagem forçada, ela se estabelece quando você tem o que nós denominamos, do ponto de vista do direito civil, doutrinariamente, de um terreno encravado. O que é um terreno encravado? Esse terreno A aqui, ó, é encravado. Por que ele é encravado? Porque ele não tem acesso à rua, nascente ou porto. Então ele é um terreno encravado, tá? Neste caso, A tem o direito de estabelecer a chamada passagem forçada. Então ele tem o direito de estabelecer a chamada passagem forçada por B. Ele vai estabelecer essa passagem forçada por B e vai ter aqui acesso à rua. Mas obviamente que B será indenizado. Ora, você tem uma conduta lícita de A, porque A tem direito a estabelecer essa passagem forçada. Então há ali uma conduta lícita de A, com esse direito à passagem forçada, beleza, mas também é consabido que essa conduta lícita gerará em A o dever de indenizar. Ele vai ter que indenizar a B. Beleza? Ainda sobre a nossa responsabilidade civil. O Sérgio Cavalieri nos recorda em sua obra que a vida social, ela é extremamente dinâmica. A vida social é extremamente dinâmica. E o direito, obviamente, ele não tem a mesma velocidade, ele não tem a mesma dinâmica dessa vida social. Então o direito, ele funciona a passos um pouco mais lentos do que dessa vida social. Nessa linha de pensamento, nessa dinâmica do fato social e na lentidão do direito, percebe-se que não raro chegam até o Poder Judiciário questões, situações em relação às quais não há tratamento legislativo prévio sobre o tema. Isso acontece com grande frequência, grande frequência. E nesse tipo de situação, o artigo 140 do CPC, de logo, já nos deixa clara a chamada vedação ao non-licet. Já nos deixa ali bem clara a chamada vedação ao non-licet. O que é isso? O juiz, ele não pode deixar de julgar. Não dá para o juiz deixar de julgar. O juiz tem que apreciar o caso concreto. Porque perceba, no nosso sistema, nós fizemos a seguinte opção. Nós levamos as lides, os problemas até o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário decide para pacificar o tema, para pacificar a questão. Então o juiz há de decidir, o juiz há de verificar aí essa pacificação em relação a esse assunto, essa pacificação em relação a esse tema. Mas como é que o juiz vai decidir se eu tenho uma lacuna, se eu não tenho um tratamento legal? Bem, o artigo 4º da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nos aponta que o juiz aí decidirá com base em analogia, costumes, princípios gerais do direito, analogia, costumes, princípios gerais do direito. É assim que o juiz decidirá, é assim que o juiz ele vai julgar. Analogia, costumes, princípios gerais do direito, são aí os métodos de integração, os métodos de comatação de lacunas. E o Sérgio Cavalieri nos recorda que não raro
na seara da responsabilidade civil, isso acontece com frequência. Frequentemente, nos chama a atenção o Sérgio Cavalieri, os juízes são convocados na área da responsabilidade civil a julgar temas em relação aos quais não há lei prévia. O Sérgio Cavalieri traz um dado importante no livro dele. Ele era desembargador no Rio e ele diz que cerca de 50% dos processos que chegavam lá nas suas mãos, para julgamento na Câmara, lá no TJ Carioca, eram ligados à responsabilidade civil. E muitos desses processos, lembra o Cavalieri, não tinham norma prévia, não tinham lei prévia tratando do assunto. E aí o Cavalieri nos dizia, então, que ele tinha que lançar mão, diante da vedação ou non licet, dos métodos de integração e, muitas vezes, da chamada lógica do razoável. Lógica do razoável. Então, não raro, quando estivermos aqui a debater temas da responsabilidade civil, inclusive nos temas específicos da área médica, nós teremos lacunas legislativas, buracos legislativos, e aí vamos nos recorrer à analogia, aos costumes, aos princípios gerais e à lógica do razoável. Isso vai acontecer vez por outra. Avanço para trabalhar com as funções e objetivos da responsabilidade civil. Qual é a função da responsabilidade civil? Qual é a função primordial da responsabilidade civil? A função primordial da responsabilidade civil é a reparação integral do dano. Então, a função primordial, a função primaz da nossa responsabilidade civil é a reparação integral do dano. Então, essa é a função primeira da responsabilidade. A isso, a doutrina chama de princípio da reparação integral, ou, se você preferir, princípio da compensação integral, ou, se você preferir, princípio do imperador. Reparação integral, compensação integral, princípio do imperador. Seguindo essa ideia da reparação integral, o artigo 944 caput do nosso Código Civil aponta que a indenização ela será medida pela extensão do dano. A indenização ela se mede pela extensão do dano. Beleza? Então, qual é a ideia? Você vai chegar até o Poder Judiciário narrando que sofreu um dano. E o juiz, uma vez convencido de que houve o dano, vai lhe perguntar qual é a extensão do seu dano. Lesado, me comprove aqui qual é a extensão do seu dano, porque o meu objetivo aqui é reparar integralmente o seu dano, reparar por inteiro o seu dano. Nessa linha de pensamento, alguns autores da seara da responsabilidade civil nos dizem que a responsabilidade civil, de forma primaz, deve buscar a chamada responsabilidade in natura. Então, de forma primaz, devemos buscar a chamada responsabilidade in natura. Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: se a noção é a busca da reparação integral, o melhor é que eu consiga devolver aquele sujeito exatamente ao status quo anterior ao dano. Se alguém roubar o meu celular, o ideal é que a mim seja devolvido exatamente o meu aparelho, pois apenas assim eu terei efetivamente a reparação integral do dano. Perceba que essa responsabilidade in natura acaba sendo uma regra teórica. Entretanto, ela se notabiliza como uma exceção prática. Por que uma exceção prática? Porque na prática é muito difícil, mas muito difícil, você conseguir achar exatamente o meu celular. Daí porque, quando não for possível a responsabilidade in natura, se buscará uma compensação financeira.
uma compensação financeira, uma responsabilidade pecuniária. E sobre isso nós conversaremos já já no próximo bloco. Até daqui a pouco.